como ela é. Não começou ainda, né? Você sabe. É só ela tá testando. Eu estou o som. testando Tá, também. desculpa. Olha. Tá bom assim para começar? Tá. Olá, boa tarde. Estamos começando hoje o nosso programa A Vida Como Ela É, com Rejane dos Santos e... Dan Wilms. Muito bem. Dan está aqui compartilhando e pedimos a todos também que vão entrando e vão compartilhando essa transmissão. Nós vamos ficar aqui 50 minutos conversando sobre assuntos do dia a dia e como lidar de uma forma mais positiva com os obstáculos e com as frustrações do dia a dia. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que é como lidar com gente difícil. Como transitar esta situação quando determinadas pessoas são muito egocêntricas, muito prepotentes, e a gente também tem o direito de dar a nossa opinião, de falar o que a gente está pensando. E como que a gente faz isso sem entrar em conflitos? Ou também, como dar limite de uma maneira mais diplomática, né? Para que a gente possa também ocupar o nosso espaço nas nossas relações. Às vezes é difícil, né? Ter um espaço quando a gente está com uma pessoa que é muito egocêntrica. Então, a gente pede aqui, nós vamos ficar um tempinho para que vocês possam compartilhar, ok? Dan já vai aparecer também. Ele está aqui fazendo várias... compartilhando, né, em várias, no meu telefone, no Dan, para que a gente possa aumentar a nossa visibilidade e a gente conta com vocês também. Então, de novo, reforço o assunto de hoje, é como lidar com gente difícil, ok? Então, a gente aceita participação, sugestões, como cada um faz. Agora eu estou ao vivo também. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dan Wilms e é a nossa primeira live, Rejane e eu juntos, aqui nessa página que nós chegamos para movimentar esse lugar. A gente vai fazer com que haja movimentação aqui. E para que haja movimentação, como a Rejane falou, nós precisamos de vocês. Nós precisamos que você ligue ali, que você digite aqui do lado a sua opinião, que você compartilhe com os teus grupos, compartilhe com os teus amigos. A gente quer mandar um abraço enorme para os nossos amigos do Facebook, galera que está entrando, por favor, deixe os seus comentários. E o assunto do hoje é, né, Rejane, como é que a gente lida com gente difícil? Exatamente. E a gente quer ouvir a opinião de vocês. A primeira opinião que a gente gostaria de ouvir é, você tem que lidar com gente difícil no teu dia a dia? Rejane, vamos lá, o que tu acha? Tu tem que lidar, Rejane? Não. Não pode dizer que sou eu. Então tá, eu não posso dizer do Dan. Não, com certeza, no nosso dia a dia a gente sempre encontra alguém difícil, né? Que a gente tenta entrar em um diálogo e às vezes fica falando com as paredes, né, Dan? Sim, muitas vezes, muitas vezes. Claro, e se tu não tá naquele dia muito bom, a mulher sobretudo, né? Se ela tá naqueles dias que os hormônios estão um pouco alterados, a gente não tem muita paciência, né? Então a gente acaba ficando, entrando num nível de irritabilidade muito rápido, né? Então como que a gente lida com esta situação, quando a gente não está no nosso melhor estado emocional? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos nós temos os nossos dias. Então isso não é algo que só a Rejane tem, ou só o Dan tem, ou só o fulano tem. Todos nós temos. Então acho que a maior dificuldade que nós temos é aprender a conter esse nosso leão. Porque a gente se conhece há bastante tempo e a gente sabe que quando a gente está meio abalado, meio nervoso assim, tem um leão dentro da gente que pula para fora. E sobretudo, né, Dan, quando a gente se sente pressionado pelo tempo, que hoje é uma variável que afeta o estado de humor de todo mundo. A gente gostaria de poder esperar que as pessoas acabem os assuntos que tem para colocar, né? Mas o tempo está correndo e a gente tem que entregar resultados. E isso
essa questão do tempo, da pressão do tempo, nos leva muitas vezes a ser pavio curto. Sim, muitas vezes. A gente gostaria, você também pode participar conosco, nós vamos ficar em torno de 50 minutos aqui ao vivo, e você pode participar conosco através aqui do Facebook. Você também pode mandar um WhatsApp para o meu WhatsApp, aqui que eu estou com o meu iPhone na mão. E o WhatsApp é o algarismo mais, ok? Número 1, 772-485-1732. Repetindo, bota lá o algarismo mais, número 1, 772-485-1732 e manda a tua opinião. Exatamente. Cris, o pessoal está reclamando que o áudio está baixo. Tem como subir um pouquinho mais? Não, tá o pessoal simplesmente escrevendo áudio baixo. Subam. Ok, o áudio está baixo. Então vamos continuar falando. E aí eu acho vocês que nos a dizem, gente pode né? talvez se aproximar mais Também. do microfone, né? A gente vai falar mais próximo do microfone, porque acho que já está no máximo, gente. Então, Vamos uma aqui. coisa que você pode fazer aí também, se você está reclamando e você está nos ouvindo pela internet, vê se não é o volume do teu telefone, porque a Cris aqui disse que já está no máximo aqui. Então, deve ser o volume do teu telefone. Vai ali e aumenta o volume, gente. Às vezes é a maquininha por trás da máquina. Não, e isso tem a ver também. E se a pessoa já não está muito bem emocionalmente, já muitas vezes deixa de desfrutar coisas porque quer que as coisas sejam do jeito delas, né? Isso também acontece, não acontece, Dan, contigo? Muito. Que às vezes a gente quer que as coisas saiam de determinada maneira e a gente tem dificuldade de fluir. E aí, quando a gente está fluindo, a gente se adapta. Né? Então isso aí é muito importante. Eu vou baixar aqui o... Sim, eu estava tentando descobrir que barulho que estava saindo no meu ouvido era aqui da tela atrás. Obrigado, viu, Regiane? Viu, A a tá bike, ligada, né? viu? Como a gente sempre precisa da Regiane. Gente, mas o nosso foco hoje aqui é ouvir de você, ok? A gente quer mandar um abraço para a Cidinha, para o Eduardo, para a Ariadne, para a Neta ali, para o Ramiro, para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, gente. Quem ainda não compartilhou, clica ali e compartilha. Nós queremos saber de você duas coisas, lembra? Você tem que conviver com gente difícil? Primeira coisa. E segunda, o que tu faz para fazer com que esse convívio ele fique mais saudável? Porque muitas vezes a nossa dificuldade é no trabalho, é na família. Às vezes a gente está casado com uma pessoa que tem pavio curto. Às vezes a gente tem que conviver com uma pessoa que tem pavio curto. Como é que a gente consegue desenvolver essa habilidade? Primeiro vamos falar um pouquinho, né, Regiane? Quais as consequências de você ter que conviver assim? Com Olha, alguém assim? Por exemplo, num relacionamento, né? A gente começa a perder o respeito e a admiração pela pessoa. É a primeira coisa, né? Porque, tudo bem, tu desculpa uma vez que a pessoa está... enfim, passando por uma situação difícil e tudo mais. Mas a segunda, a terceira, a quarta, isso passa a ser uma constante, isso começa a desgastar muito o relacionamento. E eu penso que a gente perde o respeito e a admiração da pessoa, né? E o pior, que para quem faz também é muito difícil, né? Porque Dani? você sente muito Porque não culpado, quer. né? Claro. Porque aquela velha história, você dá, eu sempre brinco, você dá a patada e no momento que você levantou a patinha, tu já pensou, cara, o que eu estou fazendo? Exato. Só que eu já estou naquela dinâmica e eu continuo. Não, e às vezes, o que é isso? Uma coisa é o conhecimento, né? É a informação que a gente está passando. E outra coisa é como conectar essa informação com o corpo, com a atitude. Então, tu vê fazendo a besteira e não consegue frear. Diz assim, vai chocar e vai pá. Então, assim, tem várias fases da consciência, né? Ramiro, ele fala muito da plena consciência. A plena consciência é quando realmente tu consegue direcionar a vontade. Né? Porque a gente quer muito, eu quero não ser mais estúpido, eu quero ser mais tolerante, mas entre o querer e acontecer há um abismo. Gigantesco. Que a gente precisa construir dia a dia uma ponte, né? Para conectar essa coisa mental, o desejo, o conhecimento com a prática. E a pessoa sofre muito, né? A pessoa que tem pavio curto, ela sofre muito porque ela não quer magoar as pessoas. E, em geral, a pessoa tem mais pavio curto com quem mais tem afinidade, com quem tem mais amor. As pessoas estranham, essa pessoa que tem pavio curto, ela não se estoura com tanta facilidade. Não. Porque ela se sente segura. A gente estava conversando antes de vir para cá,
que o que acontece? Existe um diálogo interno muito grande. E é nesse diálogo interno que começa o problema, que começa a situação. Geralmente, uma pessoa é mais passiva, vamos falar em relacionamento, uma pessoa é mais passiva e uma pessoa é mais ativa nessa discussão. A pessoa que é mais ativa, ou seja, que tende a ser um pouco mais grosseira, às vezes nem é mais grosseira, mas mais esquentada, o que acontece? No momento em que ela está, ok, que está acontecendo aquele diálogo interno nela, e emocionalmente ela está uma bagunça, e a outra pessoa está simplesmente ouvindo e está verbalizando e dizendo: sim, meu amor, sim, minha querida, sim, minha paixão, sim, isso, sim, aquilo, eu te entendo. Isso é péssimo. Por quê? Porque você está dizendo, o teu inconsciente está ouvindo da outra pessoa de que está tudo bem ser assim. Está tudo bem. Não, isso é muito interessante. É muito interessante. Então, todas as vezes que essa pessoa vai aquecer e vai ficar nervosa, e ela perde controle emocional, o inconsciente dela está dizendo: mas está tudo bem, tu está fazendo certo. Por quê? Porque recebeu o ok externo. Então, o que acontece? A gente precisa, primeiro, nos educarmos. E quando alguém estiver gritando conosco, ou estiver muito nervoso, a gente não pode jamais dizer: você está certo, está tudo bem. Aí não... outra palavra que não se pode dizer é se acalme. Se acalme. Quando tu diz assim, se acalme, eu não. Sabe o que você pode dizer? Respira. Sabe disso? Respira. Calma, respira, só respira. Respira comigo. A pessoa fica brava também. Qualquer coisa vai deixar a pessoa brava. Ok? Mas é muito importante, se você está num relacionamento, ok? Com alguém, e nesse relacionamento, a pessoa que está ouvindo a gritaria, e ela começa a concordar verbalmente, pare. Por quê? Porque o inconsciente da pessoa que está nervosa está recebendo a informação que está tudo bem. Exatamente. Que é saudável, que é legal e que é aceitável. E não é. Então, mas tem que cuidar. Se você não chegue na pancadaria para dizer que está gerando um problema, ok? O Eduardo escreveu um comentário muito interessante aqui, olha só. Ele disse: nós machucamos sempre quem nos é caro, por confundir respeito ao próximo com posse, nos casos de parentesco e relacionamento afetivo, respectivamente. É interessante isso. E eu te digo que um dos sabotadores, né? Existem alguns sabotadores da relação. Um é a rotina, né? A rotina é falta de criatividade, que a criatividade oxigena. E não importa se é relação amorosa ou relação de amizade, familiar, a gente precisa ser criativo, porque a gente já fica predisposto a sempre agir de acordo com a expectativa do outro. Então vira um ciclo vicioso que a gente já não quer nem mais comunicar. E sabe por que muitas vezes? Porque, voltando para aquele diálogo interno, o nosso inconsciente recebe informação que a pessoa vai nos desculpar porque nos ama. Que está tudo bem porque nos ama. Porque amanhã vai ser melhor. Então o que acontece? Nós entramos num ciclo vicioso no nosso inconsciente, desse bendito diálogo interno, porque a gente recebe o ok do outro. No momento que o outro começa a dizer: não, isso não está legal. A gente tem que, não naquele momento, mas num próximo momento, o outro precisa dizer: olha, amor, isso não está legal. Isso não é saudável para o nosso relacionamento. Mas tu sabe que assim, a gente na biodança, a gente aprende a dar limite, né? A limite com amor. E eu penso que mesmo nessa situação, tu tem que aprender a dar limite. Tu não pode ser uma lixeira para o outro. E nessa situação, tu ficar ali, escutando esse monte de porcaria, não te faz bem, nem para quem escuta, nem para o outro. Então, a gente tem que dar limite, sinalizar, né? Por exemplo, como o Dan disse: olha, melhor tu respirar, daqui um pouco eu volto. Entende? Porque tu não tem o dever de ficar servindo de lata de lixo para a pessoa que tu ama. Né? Ninguém tem esse dever nem o direito de fazer isso. Então, se eu, por exemplo, estou descontrolada e começo a fazer isso, o outro não tem o dever de me escutar e eu não tenho o direito de fazer isso. Se eu não consigo me controlar, o outro tem que me dar limite. Como é isso? Olha, respira, vou dar uma volta, depois a gente conversa. Agora, não pode ficar ali como para evitar confronto. E é importante, mas nessas horas precisa evitar o confronto. Sim. O que tu não pode fazer é concordar verbalmente. E nem começar a entrar em discussão. Não, o que você precisa... Vai ser um tem que entender, a gente vai, no final nessa live,
desse nosso programa aqui, a gente vai ensinar para vocês uma técnica poderosíssima para você acalmar a tua mente e os teus ânimos durante uma discussão. Eu sempre brinco, Regiane, que numa discussão eu vejo como uma briga, porque eu venho de uma família muito complicada. Agora minha família sai correndo daqui do programa. Eu venho de uma família muito complicada, ela em casa toda dava briga, nós temos um DNA muito forte, e não é legal, não é bonito, é horrível. Mas o que acontece é o seguinte, eu acredito que numa discussão, sempre alguém sai ganhando, alguém sai perdendo. Na verdade, uma discussão sempre é perdas. Mas eu acho que numa discussão verbal, sempre há o ganhador e o perdedor. Eu sou competitivo. Então, o que acontece? Eu quero ganhar. Então, o que eu fiz? Para que eu pudesse ganhar, eu desenvolvi uma técnica para controlar a minha mente e as minhas emoções durante uma discussão. Uhum. Até então, eu acreditava, quando eu era mais jovem, de que quem ganha uma discussão é aquele que grita mais alto, é aquele que sai cheio da razão, é aquele que bate mais forte na mesa. Até que então eu descobri que quem ganha discussão é aquele que tem o melhor, que tem primeiro mais inteligência emocional e tem um desempenho emocional melhor. E sempre um tem. Uhum. E eu acredito que aquele que tem é o que sai ganhando. E no final desse programa, nós vamos ensinar para você em 3 minutinhos como você também pode se tornar o ganhador dessa luta, se a gente pode dizer assim. Você está falando que sempre tem. Tu sabe que às vezes eu conheci um casal que nenhum dos dois tinha. Era um horror, gente. Era um horror porque ninguém dos dois queria dar o braço a torcer. Uhum. Entendeu? Eles queriam ganhar a discussão. Então era uma coisa assim, o ganhar a discussão para eles, quando eu atendi eles no consultório, era quem dava a última palavra. Uhum. Então era loucura, porque eles brigavam, tá, nós vamos acabar com essa discussão. Aí o outro dizia, tá bem, então nós vamos acabar. E o outro, então tá, então vamos acabar. Porque eles sentiam que aquele que falava pela última vez era o que tinha ganho. Então vocês imaginem que tortura. E apesar de se amarem muito, era impossível conviverem, porque tudo era motivo para isso. E aí, Dan, eu penso assim, o que está na base de fundo disso, né? Uhum. Eu penso que é muito a questão da autoestima. Né? Como assim? Por que autoestima? Sim, porque a pessoa tem necessidade de mostrar para o outro que tem poder, porque ela não se valoriza. Porque se ela sabe o valor dela, ela não tem necessidade de ganhar a discussão, entendeu? Então, na realidade, voltamos para o que a gente sempre fala, né? Que é importante cada um olhar para si e buscar todos os dias, através das suas atitudes, ampliar a sua consciência e botar o dedo na sua consciência. O que compete a mim resolver e não dar o poder para o outro resolver ou não. É tu que tem que começar a melhorar. E tudo, Dan, nós temos uma educação que realmente distorce o nosso amor próprio. A gente é ensinado desde pequenininho não a colaborar, a competir. Na escola, quem tira as melhores notas ganha as melhores situações, o melhor lugar na classe, né? Os professores, a relação, todo mundo já espera o melhor. Aquele que tira o pior a nota já se espera o pior dessa pessoa. E é assim. E tu sabe que eu fui um péssimo aluno. Tipo assim, eu era muito quieto, eu reprovei na primeira série, tu acredita? Quem reprova na primeira série? A gente é crueldade do professor reprovar uma criança na primeira série. Eu reprovei na primeira série, na terceira série, na quarta série e na quinta série. Sério? Por favor. É um absurdo isso. Como é que tu foi reprovada? Porque eu era muito tímido, ok? Eu não sabia, eu era ótimo. Sim. Eu sou daltônico, então afetou muito a minha inteligência. Eu tinha vergonha de levantar o braço. Imagina eu tímido, mas eu era. Eu não perguntava, então eu não entendia nada. Lá em casa o lar era muito complexo, então não tinha um suporte. Eu reprovei muito. Então, eu era um péssimo aluno, eu era muito puxa-saco das professoras, é o que me salvava. Até que eu descobri, na quarta série eu descobri que se eu puxasse o saco da professora, eu iria passar no final do ano. Aí ninguém mais me segurou, não reprovei mais. Mas eu, para os padrões, era um péssimo aluno. As minhas notas eram muito baixas, mas era timidez, era vergonha, um bando de complexos que eu carreguei. E como a gente reduz as pessoas de acordo com os mandatos sociais, Sim. culturais, né? O Ramiro estava colocando ali a questão do ganhador-ganhador, porque na realidade é isso que a gente busca. Quando a gente tem uma relação que quer entrar num diálogo, no entendimento, a gente não busca um ganhar e o outro perder. A gente busca que os dois saiam ganhadores. O que é isso, sair ganhadores? É entrar num diálogo, é falar cada um o seu ponto de vista, né? Uma coisa que
que leva a muita confusão na comunicação é quando eu vou e culpo o outro, não, porque tu fez isso, porque tu é que não viu tal coisa. E na realidade é a gente começar dizendo, eu percebo, eu sinto, tá? Tal coisa. Necessariamente, talvez não seja o que o outro fez, mas como eu percebi, como chegou em mim. E isso muda muito a escuta do outro, a necessidade de se defender. Então, isso é muito interessante, a gente sempre falar na primeira pessoa, eu estou sentindo, através do que tu está dizendo, que tu está me culpando. Sim. Né? Ou que tu está me responsabilizando. Eu não sou responsável. Aí o outro vai dizer, não, eu não estou dizendo isso. Porque se eu começo a culpar o outro, a gente entra sempre na defesa. E aí a gente começa a entrar na queda de braço, né? Então, o desafio aqui é lembrar o outro e lembrar você mesmo, porque você não pode lembrar o outro, você lembra você mesmo e, por consequência, tu começa a lembrar o outro. É lembrar você mesmo de que vocês estão juntos nessa, que não há uma luta. Por mais que nós achamos que há uma luta, e até é interessante isso, nós acharmos que... Sabe de onde vem esse, Regiane? Esse sentimento, quando a gente começa a discutir, a bater boca de que há uma luta, vem do nosso instinto de sobrevivência. Sabe, eu até peguei uma anotação aqui o Chamini, em 2013, escreveu sobre isso. Ele falou que o que impede as pessoas de expressar, porque isso começa no princípio de que você tem uma dificuldade de expressar a tua vontade. Sim. E o que te impede, o que te dificulta de expressar essa vontade? Duas questões básicas, ele fala. Ele chama uma de defensidade. Defensidade é o nosso instinto de sobrevivência, que nos é útil, mas nos foi muito mais útil. Eu até gosto de pensar que no futuro, nas futuras gerações, esse instinto de sobrevivência ele vai começar a ser diminuído, porque o nosso cérebro vai se adaptando, nós vamos nos adaptando e vamos mudando. Nós não precisamos mais daquele instinto que precisávamos nas épocas antigas de sobrevivência. Então, é esse instinto que vem à tona e que impede, porque a gente entende que a gente está indo para a guerra, que é uma questão de vida ou morte. E por isso que nós ficamos tão raivosos, que nós ficamos tão desesperados. E a outra coisa que ele fala, ele disse que existe esse diálogo interno, que é os sabotadores versus o sábio. Então, o sábio é aquele pensamento inteligente, a nossa inteligência. E os sabotadores é todo aquele... tudo que nos limita. Tudo que quer nos sabotar. Para tornar esse diálogo mais fácil, lembra do desenho do Pato Donald, que ele tinha aqueles conflitos o anjinho de um lado e o diabinho do outro, e eles ficavam constantemente discutindo um com o outro? É mais ou menos assim, gente. O Walt Disney já queria nos ensinar inteligência emocional naquela época. Então, é muito interessante. Então, o problema, então, de tudo isso não está lá a consequência é a discussão. A questão é a nossa comunicação interna. Exatamente. Então, uma comunicação interna pobre gera uma comunicação externa muito mais pobre e muito mais violenta. Porque enquanto está acontecendo aqui, a gente está recebendo a reação química, está. Mas quando sai para fora, quando se materializa, potencializa isso, porque agora é material. Agora é outra, a gente está machucando alguém. Claro. A gente está sendo grosseiro com alguém. E como tu falou, quem a gente machuca, quem a gente... Na maioria das vezes, quem está mais próximo da gente, quem mais precisa do nosso amor. É aquele pai, aquela mãe que é explosiva com os filhos em casa. Aquele marido que é explosivo com a esposa. Aquela esposa que é explosiva com o esposo. Aqueles filhos que são explosivos com os pais. E são esses, quando o nosso mestre esteve aqui na Terra e disse que nós deveríamos, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é o nosso próximo mais próximo? Gente, o nosso próximo mais próximo não é o motorista do Uber. O nosso próximo mais próximo não é o cara da padaria. O nosso próximo mais próximo não é o nosso chefe. O nosso próximo mais próximo é a nossa família. É o nosso marido, é a nossa esposa, são os nossos filhos. É aí que a gente tem que começar a amar de verdade. E eu sempre digo, se tu não consegue melhorar o teu comportamento por ti mesmo, melhora por tua família. Mas aí, Dan, eu penso uma coisa assim, às vezes as pessoas, é que nem uma pessoa que é dependente químico, tá? Eu penso que a gente também acaba sendo dependente de algumas emoções. E
E o sentir essas emoções com tanta frequência faz que tu comece a ter um estado de ânimo assim. Tu já não se dá mais conta que tu estás com a tua voz alterada, que tu estás com a tua expressão, com o teu olhar alterado, agressivo, porque é como se isso já fizesse parte de ti, né? Então, eu penso assim, ó, que, inclusive, Reinaldo Santos, né, ele tem um livro chamado O Segredo da Pirâmide, que é bem interessante para quem quiser conhecer um pouco mais ele e, sobretudo, como lidar, né, com essas questões de frustração, etc. Poder, dinheiro, tem uma série de muitos mensagens interessantes. Então, ele coloca uma coisa que eu considero muito interessante, que é a primeira coisa é a gente conseguir cortar essa reação imediata. E como é que ele, o que ele ensina sobre isso? Então, uma das coisas é isso, é respirar, como tu falou, né? Quando tu tá pra... Aí no final a técnica fala sobre isso. Eu tô no caminho certo, gente. A minha técnica ensina isso. Então, porque é isso. Quanto menos oxigênio, menos capacidade tu tens de raciocinar, mais instintivo tu é. E aí entra essa questão do instinto de sobrevivência. Porque quando um determinado ponto de vista teu é ameaçado, é como se a tua própria identidade, porque a gente tem que lembrar que quando a gente expressa um pensamento, uma ideia, ele simplesmente é a ponta do iceberg de uma crença. Então, quando alguém diz algo contrário, afeta a tua crença de base e a crença que sustenta a tua identidade. Né? Então, por isso que entra a questão do instinto aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar esse impulso direto de ter uma reação. E respirar é uma coisa super boa. E a outra questão aqui é necessária, né, gente? Necessária. Sem respirar a gente morre. Mas vocês prestem atenção numa discussão, a gente não respira. A gente fica assim, a respiração fica super curta. Por que a pessoa fica tão alterada? Porque diminui o nível de oxigenação do cérebro. Isso é comprovado. A gente começa a falar, e a respiração não desce, ela fica curta aqui. Ok? Então, quando tu começa... Inclusive, a outra pessoa pode ajudar, Dan, porque a gente tem uma coisa chamada... Agora, rapport. O nome veio. Rapport. Se a outra pessoa começa a respirar profundamente, o que acontece? Sem querer, o outro começa a imitar, mas não se dá conta. E ao ajudar essa pessoa a respirar mais profundamente, a poder oxigenar melhor o cérebro, ela consegue dar-se conta das suas reações, tá? E uma coisa muito importante é a gente conseguir disfarçar isso, né? Essa raiva, essa ira e começar a olhar com a pessoa buscando compreender o ponto de vista dela. Então, isso é uma sacada. Ao invés de eu interpretar que ela está agredindo... Tá, mas em que momento isso? Quando a pessoa está falando. Ah... Não, respira. Eu sei porque eu sou meio pavio curto, tá? Tá. Eu sei que isso não é fácil. Tá, papinho, né? Vamos trazer negócio pra realidade. Não, mas a gente ali no meio da discussão, não, antes de e tu fica... Ah, tá. Tu me disse que era no meio da discussão. Não, quando a pessoa no meio da discussão começa... tu falar, deixa, coitadinha dela. Não, a gente quer sair na voadeira. Antes. Tá, antes. Ou depois, né? Eu gosto de fazer depois, porque antes eu não sei que vai ter a discussão. Mas é quando a pessoa já começa a alterar a voz, tu já sabe que o negócio vem feio. Ah. Entendeu? Pra mim, uma das primeiras reações é a pessoa começar a alterar a voz. Né? Porque, e a pessoa, ela começa a ter um olhar assim, a boca fica fina. Mas, como eu falei, é questão cerebral, né? O nosso cérebro entende que nós estamos entrando em guerra. Qual é a palavra bonitinha que ele falou? A nossa defesa, o nosso sistema de defesa é acionado. Ele entende. Gente, perigo, a Regiane quer me atacar. Okay? Exatamente. Perigo, o fulano vai me atacar, a Cris vai me atacar. Então, o que eu faço? O meu sistema de defesa, wake up, alert. É como se fosse uma luz vermelha flashing. Então, aí a gente tem que treinar. Né? O Ramiro coloca aqui uma questão que é isso, é como se a gente fosse um ator. Como os atores fazem? Eles treinam. Entende? Treinar, como nós vimos conversando no carro, né? E Dan conseguiu modificar algumas coisas, né? Quase nada. De reação. E isso é treino, né? É realmente tu começar a treinar.
Toda vez que alguém vai contra... eu estou fazendo muito processo disso, porque, gente, quando a gente vem para outro país, é outra cultura, A gente deveria fazer é uma um programa só sobre isso, né? Vamos na próxima semana, porque como nos adaptarmos emocionalmente num país diferente. Os medos de sobrevivência. Vou anotar. Entendeu? Porque no momento que tu vem para outro país, tudo tô exagerando, mas a grande maioria do que tu sentia que era certo já não é mais. A forma de se relacionar muda muito. A cultura muda muito. Então, tu começa a perder tua identidade. Né? Eu comecei a escrever, né, um livro que eu estou dizendo que eu me dei conta ao chegar aqui, que eu comecei um rito espiritual iniciático. Um ritual, né? É um rito de passagem. Porque eu comecei a entrar em uma crise de identidade. Porque a Rejane lá no Brasil, conhecida por fulanos, beltranos, você não sabe exatamente o que é a Rejane. Aqui ninguém sabia quem era a Rejane. E tu começar do zero e tu tentar usar as mesmas ferramentas que tu usava dentro da tua cultura, não funcionam. Aliás, às vezes funcionava de maneira ao contrário. Sim. Eu queria fazer amizade, era inimosidade. Então, como é isso? Como é que a gente lê os sinais? E eu estou num processo muito grande, por isso que eu te digo, Dan, que é possível, porque é um treino. Não, mas eu não estou dizendo que não é possível. Claro que é possível, eu sou exemplo vivo disso. Porque a gente tem que treinar. O que eu disse que não era possível, na minha opinião. Durante a discussão. A pessoa discutindo e tu lá... Não, isso aí tu... Eu digo o seguinte, eu conseguindo respirar, eu já estou feliz. Sabe, eu respirando, já estou no ganho. Eu quero mandar um beijo enorme, antes que eu esqueça, para Leonara Moraes, para Nathalie, para Bernadette, para o Ramiro, que está aqui no estúdio com a gente, com a Tatiane, para a Cidinha, para o Eduardo, obrigado Eduardo, para a Elza, quem mais? Para a galera, para a Ariadne, se eu esquecer alguém depois me bate. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui conosco, um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas conta pra gente, manda um áudio aqui, manda um áudio que eu toco o teu áudio. Se quiser mandar um vídeo, eu boto o teu vídeo no telão. Conta pra gente o que tu faz para lidar com gente difícil, ok? A começar contigo mesmo. Eu sou muito fácil. Eu sou uma pessoa muito fácil. Eu penso que tudo começa na gente, né? Como é que a gente só dá o que a gente tem. Mesmo. Então, se você não aprende a lidar contigo mesmo, esquece. E esse papinho de que eu sou muito fácil também é ruim. Não. Porque se você é fácil demais, não é legal. Não, porque aí tu tá colaborando que outros, né, coloquem as suas iras e tu não tá colaborando com a parte sadia da relação, né? Como eu insisto, a gente tem que aprender a dar limite. E limite não é gritar com o outro, não é esbofetear o outro. Às vezes o limite é simplesmente dizer, olha, vou dar uma volta, depois eu volto pra gente conversar. Esse é um limite, porque a pessoa vai ficar falando sozinha e ela vai parar de falar. Né? Então, existem várias formas de dar limite. E é isso que a gente está querendo ouvir de vocês. Como vocês dão limite? Como vocês fluem quando começa a coisa a ficar quente? O que tu faz? O que tu faz quando a coisa começa a ficar quente? E se tu bate boca, fala também. A gente não quer ouvir a tua solução. Nós vamos te ajudar a entender a solução. Nos fala de o que acontece contigo. Como é que tu reage? Não tem que reagir bem, gente. Até um tempo atrás, eu saía na voadeira. E às vezes o meu instinto é sair na voadeira. E por que sair na voadeira? Porque eu entendo que é sobrevivência. Aí o que acontece de novo? Não é ruim, gente. O que acontece é que o teu instinto de defesa é acionado, que o Chamini chama de defensidade. A minha defensidade é acionada e eu entendo que é guerra. Então, o que eu preciso fazer naquele momento? Eu preciso respirar, e daqui a pouco a gente vai dar a técnica. Tu precisa respirar e dizer para ti mesmo, eu não estou em guerra. Eu estou bem, eu estou seguro. Você já observou, se vocês que me seguem lá no grupo Despertando para a Vida, que a gente faz as lives todos os dias, vocês já viram fazer as meditações, o que eu digo lá? Nós estamos num ambiente seguro. E eu faço isso. Quando eu estou indignado, quando eu estou revoltado, quando a adrenalina está lá em cima, eu respiro e eu digo para mim mesmo, eu estou seguro, eu estou bem, eu estou no controle. E automaticamente, isso são comandos. Sim, são comandos. Está tudo bem, esse é o comando maravilhoso. Tu sabe que esse comando, ele nos reporta lá na infância, quando a gente é bebê. Né? Quando a gente está tudo bem, a gente se sente completamente contido, né? E seguro. Então é muito legal a gente, quando está assim, descontrolado,
começar a respirar e dizer, tá tudo bem, Regiane. Fala o seu nome, né? Regiane, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. E respira, porque exatamente isso que o Dan colocou vai baixando essa necessidade da gente entrar ou fuga ou ataque. Porque, de novo, gente, tá tudo bem isso acontecer, porque é parte de quem nós somos. Nós não queremos nos transformar naqueles seres sem vida, naquela coisa, naquela ameba sem reação, onde a pessoa grita contigo e tu tá lá assim para morrer. Ai, nada me afeta. Tem muita gente que, ai, nada me afeta, nada me afeta. Claro, se não afeta, vai te tratar, porque tu tá precisando mais do que a outra pessoa. Tu tá totalmente desconectado, né? Porque não é possível. Ai, não, mas eu sou zen. Não, pô, gente, vamos viver no caminho do meio. Uma preocupação muito grande é essa. Nós vivermos no caminho do meio. E tem gente que não suporta o confronto, foge, né? Eu já conversei com muitas pessoas que elas têm uma personalidade mais introvertida, então quando ela entra numa situação de confronto, para ela também não ficar ali, ela pega e foge. Né? Mas não é porque ela está dando limite, ela foge porque ela é incapaz de dar limite. Entrou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Obrigado, gente, está enviando mensagens pelo WhatsApp. Eu não vou conseguir ler todas, mas eu vou ler uma que chegou agora, do Rogério. Ele diz o seguinte, eu tô interpretando, tá? Por muito tempo foi muito explosivo e eu observei que eu machucava muito a minha esposa. Até que um dia ela ameaçou ir embora e eu procurei ajuda. Viu só? Obrigado, Rogério. Que bom que tu procurou ajuda, meu querido. Que bom que a mulher botou limite. E disse que colocou ele no lugar dele. Escuta aqui, xará. Não sou teu saco de pancada. Isso é bom. Eu tenho uma teoria. Um dia eu estou escrevendo um livro chamado When We Grow Apart. Quando nós crescemos para lados opostos. Muitos meus alunos já sabem desse livro. É essa teoria que eu descobri, e que eu desenvolvi, que eu estou estudando há bastante tempo, de que em determinado momento todos nós crescemos para lados opostos. E chega nesse momento, nós olhamos para a vida que nós temos, que até então nós amávamos, e falamos, meu, que tiro foi esse? Como é que eu vim parar aqui? Nós olhamos para a esposa, olha para o marido e fala, quem é esse ogro? A esposa olha, o esposo olha para a esposa e fala, quem é essa louca? Esses diálogos internos. Por quê? Porque cresceram para lados opostos. E é muito comum. Todos nós, não importa, todo mundo vai passar por isso. E várias vezes durante a vida. Eu tenho escrito sobre isso. E ao escrever e aí, sobre... Tu coloca, Dan? O quê? Que eles se reencontram ou não? Cresceram por lados opostos? Em determinado momento, tem alguns casos que eu estudei, que eu trabalhei com eles, que não tinha mais... eles estavam tão machucados, tão doloridos, que não havia mais remédio emocional que curasse eles. Mas na maioria dos casos, a gente conseguiu fazer com que eles voltassem a crescer juntos, com a consciência de que depois de um tempo eles novamente começariam a crescer para lados opostos, mas eles conseguiriam identificar o que estava acontecendo. Faz sentido para ti? Faz sentido, e também eu acho que entra a vontade de querer estar juntos, né? Porque a gente tem que lembrar que numa relação existem três entes, o eu, o tu e a relação, né? E cada um tem que ter a sua individualidade. Não é sadio essa simbiose, né? Do casal onde um tá, o outro tá também, e aquela coisa sempre juntos, são os mesmos amigos, isso é muito enfadonho. Então, naturalmente, cada indivíduo vai procurar seu crescimento, e é nesse sentido que eu penso que a coisa se separa. E aí vem a vontade de estar junto, a vontade de construir pontes, né? E aí entra a comunicação, o diálogo, e como é importante esse assunto que a gente está trazendo. É verdade. A Bruna mandou mensagem, um beijo para a Bruna, não vou dizer o sobrenome, tá? Mas a Bruna disse, me levou 3 casamentos para aprender. Meu Deus, levou 3 casamentos para que aprendesse. Bruna, que bom que agora tu aprendeu, querida. Não te pune, então pelo menos agora tu tá legal. Quantos de nós? Para mim também me levou bastante tempo para aprender. Eu penso que a gente está num processo de aprendizagem constante, né? Eu não sei se eu ainda aprendi, eu acho que eu estou aprendendo. A gente vai dar uma aula para a Regiane. Momento de salvação, você, meu amigo, minha amiga. Não, é que, olha só, existe uma frase, uma mensagem, nem me lembro mais o que diz assim, que quando
tu tem todas as respostas, a vida vem e te dá novas perguntas. Não sei se é bem isso, né? Você já ouviu falar Não sobre lembro. isso? Ai, pois é, existe alguém pode me ajudar aí, eu não sei de quem, que diz isso. Quando tu pensa que tu encontrou todas as respostas, a vida vem e te faz novas perguntas. E é isso que eu tenho aprendido aqui. Vamos pensar assim, eu onde eu estava, achava que eu estava numa área de conforto, né? Já sabia como mover, como lidar com as minhas coisas, né? Que um pouco a vida vai, te chacoalha, te bota no outro país e aí? E aí vem tudo novo. E como eu faço isso tudo? Então, eu realmente penso que a nossa próxima live pode ser, nosso próximo programa pode ser sobre isso, né? Eu até anotei. Porque vai ser muito interessante. Porque o Dan, eu vou deixar isso para semana que vem. O que tem eu? Vai lá. Ele, quando me conheceu, ele disse assim, a gente Essa história é muito... Conta agora, essa história é muito engraçada, foi em Porto Alegre. Gente, a Regiane está em Porto Alegre, ok? Preparando as malas, fazendo as malas para morar nos Estados Unidos. Né, ela está se achando fina, está se achando chique. Ela está se achando a última Coca-Cola da face da Terra. Mas está tudo bem, como eu penso, sempre cada um com seus problemas. Aí eu olho para a Regiane, sabendo, uma década, mais de uma década dos Estados Unidos, eu olho para a Regiane e falo, Regiane, se tu precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição, porque vai ser complicado. E ela me olhando com cara assim de quem é quem é esse guri? E ela fala, o que tu pensou enquanto eu falava? Agora é a vez dela. Assim, que exagero. Né? Qual é? O que eu vou encontrar? Assim, ok. Sabe aquela coisa cordial, né? Cordial, social. Eu disse, claro, com certeza. Gente, depois, realmente são outros códigos, né? Outros códigos de comportamento. E eu aqui também com a questão da cultura hispana, né? Isso com a americana ainda nem... Ela nem interagiu muito ainda. Ela não tem sabe o que uma espera cultura de ela. cada vez. Não é loucura isso, inclusive falar, né? Então, é tudo muito novo. Então, às vezes, a gente realmente precisa de alguém que fale, que está na mesma cultura, que nasceu lá, que sabe os parâmetros para dizer realmente isso aqui é uma loucura. Mas aqui não é loucura, porque a gente fala para outra pessoa que é dessa cultura, a pessoa não entende o que tu não tá te encaixando. Porque para ela isso é extremamente... Tô aqui bolando para semana que vem. Eu já estou pensando em casos da vida real, porque aqui se chama vida como ela é, ok? Casos da vida real, da minha vida real. Dá para escrever um livro de dificuldades culturais que eu vivi aqui. Sabe, de negócios, de passar vergonha em negócio, de se achar que eu sou caloteiro por pensar como se pensa no Brasil. Passei maior vergonha. Não vou contar agora, mas o cara me expulsou da casa dele, um senhor lá em Naples, dizendo que ele não ia fazer negócio comigo porque eu estava querendo roubar dele. E eu chocado. E eu olhei para ele e falei, mas eu ofereci um desconto para o senhor. Ele me olhou e disse, mas se você já sabia que você podia me dar esse desconto, por que você não me deu? E eu pensei, é verdade. Eu pensei, por quê? Porque eu pensava como brasileiro, claro, aqui nos Estados Unidos. Eu apanhei muito com isso. Apanhei sabe? No sentido sim, não no sentido de ver... figurado, gente. Devagar, uma gente. Metáfora. Mas eu sofri muito com isso. Sofri em relacionamentos, sofri em família aqui, sofri sendo destratado em supermercado, em muitos lugares, em banco. Então a gente pode trazer um pouco dessa dificuldade de viver em um país diferente do nosso. Acho que é muito legal. O Eduardo aqui saiu fora, mas deixa eu ver aqui. O Eduardo também está colocando. Eu posso ler, O Eduardo escreveu, precisamos aprender a conhecer o que é sensível ao perfil do outro e navegar nesta instância. Mesmo que sejamos diferentes umas com respeito, mesmo que sejamos diferentes, mas com respeito e amor nos aproximamos a um denominador comum, gerando empatia. Exatamente. Isso aqui é muito forte, né? É a questão da sensibilidade. E eu volto novamente a dizer isso, né? Para a gente ser sensível, a gente tem que diminuir o tempo que a gente está caminhando. Como assim? A gente está muito acelerado. Esse aceleramento não permite tu olhar o teu próximo, não permite tu olhar as coisas que estão acontecendo no teu entorno. E tu se torna extremamente insensível. A sensibilidade, ela está diretamente relacionada com o ritmo das coisas. Isso ninguém me tira.
Por quê? Porque no momento que a gente está acelerado, realmente a gente não olha o que está acontecendo no nosso... Sequer olha o que está acontecendo com a gente. Né? A pessoa que está fora olhando uma situação que a gente está passando, diz, meu Deus do céu, como essa pessoa consegue aguentar isso aí, porque não caiu fora ainda. E a pessoa, por ela estar acelerada, ela sequer se dá conta que aquela situação não é boa. E também nós temos de novo, nós entramos para essa defensidade. Nós sentimos, ok, nosso instinto de adaptação. Sim. A gente se adapta àquilo, tudo a gente se acostuma. E é necessário isso para a nossa sobrevivência. Só que, ao mesmo tempo, nós podemos substituir esses costumes ruins por costumes bons, gente. Por relacionamento saudável. Mas, Dan, a gente se adaptar a tudo também não é tão assim. Olha só, tem um experimento com sapo que coloca isso, né? Um sapo... Não, mas é isso que eu estou dizendo, que não é bom. Isso. Ah, não, eu tinha entendido que a gente se adapta a esse instinto de sobrevivência. Sim, mas que não nos serve. Que não nos serve. É a história do sapo em água quente, né? Tu bota o sapo ali. Sapo. Não, tu bota o sapo na água fria e começa a esquentar. E o sapo não se dá conta e morre cozido. Agora, se tu joga um sapo na água queimando, ele pula e sai fora. Eu sou muito visual. Gente... É nojento. Eu vejo o sapinho pulando. Mas é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente está numa vida, muitas vezes, escassa de possibilidades, escassa de amor próprio. E porque a gente está correndo contra o tempo, a gente faz as coisas sem o menor sentido. Faz porque tem que fazer, porque tem que cumprir. E é isso que eu te falo. E a gente se torna insensível. A gente se torna insensível. Por isso que é importante respirar, parar, tirar um tempo para ti mesmo. Eu tenho esse hábito de tirar um tempo para mim mesmo. Desde que eu comecei a fazer as lives. Aliás, gente, quero convidar todo mundo, se você ainda não entrou no grupo, procura lá no Facebook. Se chama Despertando para a Vida. Todas as manhãs nós temos lives ao vivo e nós falamos sobre assuntos diversos. E lindas, né? Choradeira só. Antes de ontem eu entrei às 10 da noite com uma taça de vinho na mão. Então tu imagina. Um amigo meu de Miami assistiu e me mandou mensagem. Foi meio triste, né? Eu falei, não foi triste. Tu sabe que já está no nosso tempo. Incrível. Gente, nós vamos encerrar. Que pena. Exatamente, já está nos nossos 50 minutos. Eu preciso passar a técnica, né? Uhum. Tu me dá um minutinho? Sim. Gente, a técnica é a seguinte. A técnica se chama técnica poderosa para... Deixa eu ir lá no início, me dá só um minutinho. Técnica poderosa para controlar o teu ânimo, quando você fica muito brabo, muito braba, ou quando alguém está brigando contigo. A técnica que eu vou dizer é, lembra, o cenário é, alguém está entrando numa discussão contigo, e você está louco para chegar na voadeira, e você lembra das minhas palavras e fala, o Dan me disse que sempre tem alguém que ganha, que vence essa briga, e eu quero ser o vencedor, eu quero ser a vencedora. Por ter brigado muitas vezes na minha vida, gente, por ter apanhado muito emocionalmente. Emocionalmente, eu desenvolvi essa técnica para me ajudar a ser o ganhador. Porque eu me recuso a me machucar. Eu me recuso a machucar as pessoas. Por ter vindo de um passado, de uma família onde era muito normal nós machucarmos o outro, porque era muito normal nós sermos machucados. Um dia eu tomei a decisão de que eu não queria mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. Então, se você que está nos ouvindo está cansado de ser machucado ou de machucar emocionalmente o outro ou os outros, siga esses 2 passos bem simples, ok? O primeiro passo é o seguinte, quando a pessoa está discutindo, você vai focar na tua respiração. Eu sei que você... Fica que nem... Eu faço o seguinte, a pessoa está lá gritando, eu nem estou ouvindo ela, eu estou olhando para ela ou para nada... E eu estou focando na minha respiração. Foca na tua respiração no mínimo 30 segundos. Gente, não tem como tu bater boca e focar na respiração. Então tu fica quietinho enquanto a outra pessoa fala e você foca na respiração. Tu observa, ok? O ar entrando pelo nariz geladinho e tu observa que ele sai pela boca mais quentinho. Faça isso por 30 segundos. Isso manda uma mensagem para o teu organismo, ok? Para o teu cérebro de que está tudo bem. Eu não estou mais em perigo, porque o cérebro entende que tu está em perigo. Depois o que tu faz? Tu começa a dar um comando poderosíssimo. Eu chamo isso, você vai dar um comando poderosíssimo para a sua mente. Tu tem que lembrar que a tua mente está ali para te servir. E não você servi-la. Tu tem que lembrar que você
é o dono e você ou a dona de ti mesmo. Então você vai dizer o seguinte comando para tua mente. A ordem é silêncio. Agora é hora de relaxar e ficar sossegada. Não há nada importante que possa ser discutido agora. Amanhã nós voltaremos para esse assunto. E faça disso um mantra. Ok? Isso no início não me resolvia, mas hoje em dia já me resolve. Caso não resolva, eu desenvolvi uma outra mais aprofundada. Você observa que não funcionou, você vai dizer para ti mesmo mentalmente, não verbalmente, tá, gente? Mentalmente você vai dizer, chega, agora não é hora de tagarelar, isso está me atrapalhando. Parou aqui. E eu falo isso com isso. Chegou. Daniel, não importa como eu chamo, chegou. Agora não. Amanhã tu volta para esse assunto. Tu fala para ti mesmo, muitas vezes, com a mesma intensidade que tu gosta de falar para outra pessoa. Mas é muito importante que depois você volte, quando os ânimos estiverem mais calmos, e você volte e converse com essa pessoa. Claro. Você tem que conversar com a outra pessoa, porque é uma das nossas obrigações ensinar o outro como que esse outro deve se relacionar contigo. O que tu acha, Regiane? Eu achei maravilhosa, aquilo que a gente estava falando, né? E a gente tem que pegar no início a discussão para poder fazer isso, porque depois que tu já está, é muito difícil, é a mesma coisa que tu descendo lomba abaixo, é muito difícil frear. É muito difícil frear. Só vai a colisão, né? Só vai dar a colisão. Então isso é bem legal, legal a gente terminar com essa técnica, né? Eu acho que esse é o objetivo, a gente trocar coisas práticas, falar um pouco, né, do que fundamenta muitas vezes as atitudes da gente, mas trocar coisas práticas viáveis que vocês possam utilizar no dia a dia. Tá bem? A Leonara disse que eu aprendi essa técnica com a Raquel. Que maravilha. Obrigado, Léo. Vamos então mandar um beijo para a Ivana, para a Leonara, para a Tati. O Eduardo, obrigado, querido. Sempre colaborando. Pelas tuas colaborações. Ele colocou uma coisa bem interessante, que esse tipo de grito, ameaças, são presentes que a gente não deve aceitar, e é verdade. Não soma. Né? Então a gente tem que dar limite. Tem que dar limite. Gente, nós queremos lembrar você que toda quarta-feira, nesse horário, ok? Regiane e eu estamos ao vivo aqui de Miami, falando com vocês direto do site Horoscopédia. Horoscopédia, é um nome difícil para mim, eu tenho que lembrar. Eu falo horoscopília. Ele olha para mim. Horoscopédia. Então, nós temos que pedir um favor para você. Primeira coisa, não saia dessa live sem clicar aqui na página da Horoscopédia e curtir essa página. E uma coisa muito importante, ao você curtir, volta lá e vai em configurações e clique em receber todas as notificações. Então, quando nós entrarmos ao vivo, você recebe a notificação. Tá, pessoal? Um beijo grande. Um beijo grande, é importante, nós ainda temos 2 minutos. É importante lembrar que semana que vem a Regiane e eu voltamos nesse mesmo horário, às 17 horas, horário aqui de Miami. Se você está aí no Brasil, é às 18 horas, horário de Brasília. E semana que vem a gente vai falar sobre como é essa adaptação emocional em um país diferente. Tá? Como é que a gente lida com essas dificuldades? E durante a semana nos mandem também assuntos que interessam a vocês. Isso, então você pode, se você tiver uma lista enorme, ok, de assuntos e sugestões, o que tu gostaria de aprender com a gente? O que tu gostaria de ensinar a gente? Isto. Nós estamos criando essa comunidade, estamos agora expandindo essa comunidade para que nós consigamos nos ajudar. A gente precisa entender que nós só damos o que nós temos. E quanto mais a gente dá, mais expande o que nós temos. Mas a gente aprende, porque não existe maneira melhor de aprender do que ensinar. Exatamente. Gente, quer falar as tuas considerações finais? Quer mandar um beijo para alguém? Um beijo para o teu pai, para tua mãe? Beijo pra minha mãe, pra minha filha, para todo mundo. Com saudade enorme do Brasil. Deixa que esse ano ainda chego lá. Eu não, acabei de chegar. Ai, nojento. Ele fica aí passeando para cima e para baixo e eu aqui expandendo. Não, mas agora eu só volto pro Brasil em agosto. Gente, olha só. A minha mensagem final é que a gente precisa entender o seguinte. Que tá tudo ótimo. Ter tudo na vida. Só que tem uma coisa que eu aprendi. É que nenhum sucesso, não importa quanto a gente ganhe, onde a gente mora, com quem a gente se relacione. Nenhum sucesso na nossa vida compensa o fracasso no nosso lar. E esse lar, ele é tanto familiar quanto emocional. Então não importa quanto tu ganha, nenhum sucesso na tua vida vai compensar
o teu fracasso no teu lar emocional e o teu fracasso no teu lar familiar. Um beijo enorme para vocês. Nós nos vemos na próxima semana. Fique com Deus e até lá. Com muita paz.